referência, então, nessa segunda semana, também aos tópicos do Momento Review, né? Então, tem muita coisa que a gente está trabalhando nessa aula e nessas aulas que ajudam vocês a desenvolver os tópicos do Momento Review. Então, a ideia, tem muita gente perguntando, professor, por que a minha nota não foi muito boa no Momento Review? Tem uma situação aí que muita gente só pegou e escreveu alguma coisa que não conceituava, não desenvolvia o assunto, não textualizou o assunto, não considerou aspectos. Então, pega lá 3, 4 linhas de alguma coisa, não é assim. O momento review é para você realmente trazer o pontuamento, as considerações nesse sentido, né? Do que seria esse tópico, né? E tanto é que a maioria deles, é essa finalidade, estão no portal com um amplo desenvolvimento na questão do conteúdo, na questão da abordagem do infográfico, fazendo referências nos desafios e por aí afora. Então, a primeira unidade lá, ensino de matemática e letramento, nós vamos estar tratando isso no sentido de que, dizendo que a conceituação dessa unidade também estão lá no momento, nos tópicos do momento review, sempre na perspectiva da aprendizagem, né? Então, a unidade de aprendizagem. Então, vamos lá na primeira unidade, já buscando aí falar sobre o ensino da matemática e o letramento. Lembra que eu falei o letramento, literacy, tem a ver com o quê? Com uma função social. O letramento e alfabetização é colocar a alfabetização a serviço de uma função social. A matemática e letramento matemático significa estabelecer conexão com o mundo real e com as atividades desse mundo, no sentido de que a aprendizagem venha de encontro ou faça a análise do contexto, não só do texto, mas do contexto em que as pessoas estão vivenciando. Então, o papel da matemática é muito mais do que meramente números, muito mais do que meramente um conteúdo e uma disciplina. É, acima de tudo, uma função de vida, né? O mundo real utiliza deverasmente a matemática e por isso que nós tratamos na escola como algo para se aprender e no sentido de enriquecer as atividades cotidianas enfim, as atividades profissionais, etc. e tal, futuramente. Então, aqui nessa aprendizagem, o primeiro objetivo, desculpe, é conceituar numeramento e a partir da analogia com a definição de letramento. Então, vejam, numeramento significa um número, um sufixo do letramento, né? Com o numeramento como uma função, né? Exatamente uma função e também análoga, quer dizer, muito parecida com o letramento. O numeramento é em função de que no dia a dia os números são usados para especialmente orientar as pessoas e para isso está no valor monetário, isso está na condição de vida, né? De tudo que se busca e de tudo que você faz. O teu documento é um número, a tua casa, ela é localizada pelo nome da rua e o número. O teu município é localizado por um CEP, que é um número. Você é localizado, se comunicam com você através de um número, que é o teu telefone, que é teu WhatsApp, ou que é um número, uma senha, no banco são números, enfim, a vida é números, no supermercado é números, né? Então,
por aí afora. Então, a analogia com letramento, nós vamos chamar em matemática, e especialmente aqui nessa unidade, de numeramento. Então, para discutir as abordagens teóricas para o ensino de matemática na perspectiva do numeramento. Então, vamos discutir essa visão teórica, mas remetendo para a prática, que é esta perspectiva do numeramento. Identificar propostas pedagógicas que estão desenvolvendo o conhecimento de numeramento. Então, a ideia, talvez essa palavra te cause pela primeira vez uma estranheza, mas o numeramento é uma analogia ao letramento, né? Então, aqui na unidade, a unidade 1 da segunda semana, as propostas pedagógicas, vamos ao desafio, né? As propostas pedagógicas que têm em vista o desenvolvimento do conhecimento de numeramento indicam um trabalho com intenção discursiva, ou ainda o uso de textos matemáticos, de outros textos para ensinar matemática, ou ainda textos cuja leitura depende da mobilização de conhecimentos matemáticos. Então, essa última prática de numeramento considera que conhecimentos matemáticos existem em todas as culturas. Então, indefinidamente, até na cultura indígena, até nas culturas que você acha que elas não têm um grande, vamos dizer assim, acesso ao mundo letrado, assim mesmo a matemática é de uso de todas as culturas. Ou seja, cada grupo social desenvolve a sua maneira própria de compreender, utilizar os conhecimentos matemáticos, e assim a matemática é concebida como uma atividade humana, porque trabalha com as dimensões políticas e sociais. O que seria essa dimensão política? A dimensão política é no sentido de que a matemática, ela não é um saber, não é um conhecimento que está ali e fica ali guardadinho, não, ela está em uso. E a cultura, então por isso, a política é ação, o uso, na dimensão do uso do cidadão, das pessoas, da comunidade. E, então, política e social. Social no sentido de que as pessoas se utilizam desse conhecimento para desenvolver seus negócios, desenvolver seu trabalho, desenvolver atitudes diversas, né, no dia a dia. Então, imagine que você é o professor de uma turma do 5º ano, em uma saída de estudos ao centro da cidade. Então, saída de estudo aqui, então considere aí uma aula, passeio, né? Uma aula que fora da tua sala de aula, né? Você vai para o centro da cidade. Os alunos se depararam com situações que revelam a desigualdade social do país. Crianças dormindo na rua, pedindo esmola e reclamando de fome. Isso é o que se mais vê nos grandes centros, né? A população de rua, crianças, adultos, etc. e tal. E quando as pessoas passam por ali, elas acabam, principalmente as crianças, acabam tendo um certo, vamos dizer assim, uma certa atenção a algo que não é comum, talvez, na vida delas, né? Então, se você pegar aí a questão da desigualdade social no mundo, você vai ver que isso está muito bem hoje pautado, né? No sentido de dizer assim, ó, fique em casa, mas tem gente que não tem casa. Então, a casa dele é a rua, né? Então, faça as refeições direitinho. Eles não sabem quando vão comer, né? Então, nesse sentido todo, aí você diz, professor, aí onde que entra a matemática, hein? Olha, a matemática são dos números da desigualdade mesmo. Então, aí entra como percentual de desiguais numa mesma população. Uma população desigual aos outros que têm essas condições favoráveis e aqueles que não as têm, né? Então, veja que vem aí pelo desafio. Assim,
elabore uma situação de aprendizagem que aproveite os questionamentos dos alunos sobre a situação que eles presenciaram na perspectiva do numeramento. Então, vejam, numeramento não é apenas número, é o número com sua função social. Com o uso de texto cuja leitura depende da mobilização de conhecimentos matemáticos. Então, vejam que você tem aqui um desafio para você buscar a perspectiva do numeramento, usando textos que vai falar dessa situação de desigualdade, mas que também vão trazer números que fortalecem essa desigualdade e trazendo perspectiva do que seria ideal para essas pessoas, no sentido de que elas pudessem também, vamos dizer assim, qual que é seria a ação efetiva que poderia trazer uma resposta mais, vamos dizer assim, no sentido do auxílio social, né? E isso também entraria na matemática, né? Que colocaria então aí teria aí uma situação, né, de você entender o que eles precisam: comida, vestimento, precisaria de um teto, precisaria. Então tudo isso é necessário interpretar não só à luz dos números, mas à luz da necessidade, à luz ou no foco de que essas pessoas estão excluídas socialmente e que elas precisam. E às vezes o custo de tudo isso é muito baixo. Eu tenho visto aqui, tem cidades que tem o restaurante com um preço social, que são restaurantes populares com preço social, R$ 1,50 uma marmita, ou R$ 5 uma marmita, quem é do Bolsa Família tem. Então, uma série de coisas assim, no sentido que você tem um valor baixo para atender essas pessoas. Então, o questionamento das crianças poderiam estar dizendo: e o governo, e o prefeito, e o governador, e o presidente, como é que estão fazendo os deputados, os vereadores? Então, é preciso, então, que sejam interpretados esses dados. Já temos uma situação, então, de que as pessoas necessitam, mas como fazer um olhar na perspectiva do numeramento num texto ou numa forma que a turma esteja falando, e você estaria, nesse sentido aqui, fazendo uma simulação da turma, né? Você estaria colocando qual que esse texto que seria, qual o título desse texto? Poderia ser desigualdade social, mas aonde? Em Canoinhas, em Santa Catarina, no Brasil, ou na Alemanha, onde que seria? Então nós temos essa certeza do numeramento, então, como uso. Então, você faria esse texto com essas formas de pontuações e não esquecendo de falar da questão social, cultural, enfim, também das motivações que levam essas pessoas a estarem nesse lugar. Não diria para você que não é a vontade delas sempre, é a condição que as coloca, mas isso tem que trazer à luz dos números também, especialmente no numeramento. E o infográfico dessa primeira unidade da segunda semana, ele vai estar falando na perspectiva do numeramento, e aí ele fala da abordagem teórica que pretende fundamentar essa prática. E a abordagem teórica que vai fundamentar essa prática chama-se etnomatemática. A etnomatemática se destaca não somente pelo uso da leitura nas aulas de matemática, mas também pela ruptura
com a forma tradicional do ensino dessa disciplina. Então, a etnomatemática traz exatamente um propósito de se imaginar que o trabalho em sala de aula tem em vista, tem que ser sempre foco e tendo em vista uma prática social. Portanto, o texto não é usado a serviço da matemática, quer dizer, a matemática, tudo que se faz não é a serviço do foco matemático, mas é o contrário, a matemática está a serviço da compreensão e da reflexão crítica sobre a realidade. Então, nesse infográfico você vai ver, então, mais sobre a etnomatemática. Então, é matemática usada no dia a dia. Antigamente, nós sabíamos que as pessoas usavam, a matemática trabalhava medidas agrárias, porque a maioria da população vivia da agricultura de subsistência, né? Alguns que não tinham suas terras, eram meeiros, então mediam lá, faziam medidas agrárias nas escolas até o 4º ano, né? Então a matemática, essa etnomatemática, é utilizada no dia a dia e ela contribui para a noção de numeramento. Então o ensino de matemática, nessa perspectiva, ela favoreceu o surgimento da abordagem teórica para explicar a relação entre números e leitura. O que seria isso? Entre números e leitura. A leitura, que significa, é a leitura do mundo, a leitura do contexto real, a leitura da realidade. Então, a etnomatemática é uma dessas abordagens, é uma abordagem voltada exclusivamente para entender o que você focaliza como vivência cotidiana e prática do ensino da escola na prática da vida. Então, a matemática realizada no mundo vivido, né? Então, o Biratan D'Ambrosio, que é um autor, em 1993, falava sobre o matemático e professor reconhecido. Ele, enquanto matemático e professor, ele defendia o estudo na área da etnomatemática. E ele define a arte ou técnica matemática, nesse sentido, é a arte ou técnica de explicar e de entender e de desempenhar a realidade matemática dentro de um contexto cultural próprio, chamado etno. Então, a matemática no sentido de entender a realidade dos números, mas não os números frios, os números a partir de um contexto cultural próprio, chamado etno. Então, por isso ele cria esse termo etnomatemática. Então, para entender melhor esse conceito, você precisa saber que há textos matemáticos arcaicos de diferentes localidades, como desde o babilônico até os egípcios, né? Então, lá você tem esses textos, você pode visualizar lá no teu portal. Então, cada povo deu sua contribuição em relação à matemática. Desde a matemática se refere às diferentes culturas, raças, crenças, doutrinas, religiões, enfim, os costumes gerais. Porém, o conhecimento matemático que passou a ser tratado como único, supremo, foi aquele disseminado pelos europeus, no centro da Europa, o eurocêntrico, né? E assim passou a acreditar que a matemática apenas ensinada no meio acadêmico e que esse costume e que tudo isso, o meio acadêmico, costuma ser o único conhecimento valorizado no mundo. E aí, contudo, a matemática foi realizada no dia a dia e se constrói em diferentes culturas. Então, o professor D'Ambrosio, ele vai falar exatamente dessa ruptura só com o mundo acadêmico, que parece que o saber matemático
e no sentido eurocêntrico, partindo da Europa, era só para para aqueles que tinham sapiência, ou que tinham capacidade de entender a matemática pela sua complexidade. E daí surge a noção de etnomatemática, no sentido de diferenciar essa visão acadêmica e essa visão etno, ou usando a matemática para fins de uma visão no sentido de contribuir na relação, o surgimento cidadão mais crítico em relação a uma sociedade que vivem. Então, como tudo é número, como tudo pode ser um texto, vamos dizer assim, texto e contexto, e as variações de tudo se envolvem a partir da etnomatemática. Então, vai ter a finalidade de valorizar a produção do conhecimento matemático praticados ainda, né, em diferentes grupos sociais. Afinal, o conhecimento é produzido historicamente. Então, como eu falava para vocês, havia um tempo dos nossos avós, dos nossos pais, que eles usavam a matemática, um dos saberes matemáticos era medidas agrárias, no sentido da necessidade daquele tempo. Hoje, nós temos, no dia a dia, você vai fazer uma compra, as pessoas falam em tanto por cento de desconto. Muita gente não sabe fazer essa conta rápida de quanto seria o tanto por cento de desconto, né? E utiliza a maquininha, tudo bem, mas mesmo a pessoa que está recebendo, né, que o desconto, já mentalmente poderia estar fazendo esse desconto e sabendo quanto que teria de abatimento no produto que vai comprar. Então, a dimensão política, social, na função essencial da etnomatemática e cultural, é claro, questiona a cultura dominante para que sua história seja revelada e que, acima de tudo, se reflita sobre identidades sociais produzidas a partir disso, assim como a representação de poder, a subordinação que ela se implica. Então, esse infográfico aqui explica bem sobre a etnomatemática. Eu recomendo, mais uma vez, a leitura aqui, se vocês assim tiverem tempo para fazer, e façam assim, com uma leitura e com esse olhar cultural, político-social, né? Muito bem, então, falando em etnomatemática, vamos agora, então, para falar do numeramento na questão do conteúdo. Na questão do conteúdo, vamos tratar do numeramento. Então, numeramento é uma palavra relacionada com o ensino da matemática numa posição análoga à palavra letramento. Então, eu já havia falado para vocês, então, análoga, porque corresponde à palavra, não é o mesmo significado, porque letramento e numeramento do que trata é que a função da matemática voltada para o numeramento hoje se encaixa melhor no conceito de etnomatemática. Ambas orientam o trabalho escolar na perspectiva da leitura e da prática social. Então, o letramento e o numeramento, ambos orientam o trabalho para a perspectiva da leitura e da prática social. Dessa tendência surgiram diferentes reflexões e abordagens teóricas, no qual se destaca a etnomatemática. Então, é claro que se você fosse fazer uma prova, esse mês cairia com certeza sobre numeramento e letramento e etnomatemática. Nesse capítulo, o ensino de matemática e letramento, da obra Letramento e Numeramento, base teórica, que aponta aí nessa unidade de aprendizagem para compreender o que é etnomatemática e, acima de tudo, conhecer essa abordagem teórica do ensino da matemática na perspectiva do numeramento. Por fim, estudar propostas pedagógicas que desenvolvem o conhecimento de numeramento. Então, vamos aí ao livro, o livro aí que fala do letramento e numeramento, parte 2, né?
Então, numeramento e letramento. Quando se pensa em função inicial da escola, é comum que se afirme que aprender, o básico é aprender a ler, a escrever e a contar. O termo letramento surgiu para dar conta de uma necessidade. Então, auxiliar os alunos a desenvolver a capacidade de ler e escrever. Então, veja, nós temos os termos aí colocados como capacidade de ler e escrever. Por isso que na escola se escreve. Capacidade de ler e escrever. Capacidade de ler e registrar esses dados, né? Então, com a expansão do pensamento relacionado à pluralidade de práticas sociais, veja o mundo das práticas sociais, tanto o letramento quanto o numeramento ganharam mais espaço. E aí vem as operações com letras e números que deixam de ser vistas como operações cognitivas isoladas. Hoje sabe-se que essas operações têm finalidade específica e estão vinculadas a determinado contexto. Então, o que nós tratamos aqui? Exatamente desses dois termos, que não é a mesma coisa, porém, eles têm, na sua parte análoga, uma função muito parecida em relação às práticas sociais. Então, o ensino da matemática e o letramento, nesse sentido, vai estar determinando ou estar voltado, vinculado a determinados contextos, que são contexto social, mundo real, né? Então, veja o que afirma o Fernandes e Santos Júnior em 2015 no documento online a seguir. É difícil discorrer sobre o numeramento sem mencionar habilidades matemáticas. Então, as pessoas só vão usar melhor o numeramento se elas tiverem habilidades matemáticas. E quem que vai trabalhar habilidades matemáticas? A escola. Então, é necessário, para aplicar aos diversos contextos sociais, habilidades. Então, não adianta eu querer que no numeramento da vida do sujeito, ele precisa adicionar, mas ele não sabe fazê-lo, ou sabe fazê-lo no modo simples e não sabe fazer com reserva, por exemplo. Então, nesse sentido, para ele, a necessidade é de habilidades matemáticas. Quando falo habilidades, não é domínio total, não, é domínio naquilo que ele necessita. E assim a escola deveria estar pensando. Então, isso indica que o sujeito, ao se comunicar, ler e escrever, estabelece conexão com conceitos quantitativos e condições plenas para expressar-se sobre o por meio ou com ele. Compreende-se que o numeramento pode configurar como um fenômeno de grande importância, pois atém-se ao domínio das habilidades, tanto matemática quanto do letramento. Quer dizer, eu uso a matemática, a habilidade matemática, melhora o meu numeramento e melhora o meu letramento no sentido de expressar-se nesse contexto real. E as abordagens teóricas da noção do numeramento nasceu depois do percurso de tentativas de designar a, a matemática utilizada no dia a dia como forma de correntes que tratavam do ensino que buscavam se opor àquela tradicional. Isso surge a partir da década de 60, né? Então, a etnomatemática, ela surge com uma confluência. O que é uma confluência? Da matemática e da antropologia cultural. A antropologia, antro-homem. Logia, estudo. Antropo-homem. Estudo do homem, estudo da cultura que esse homem está inserido. Então, em um nível que poderia ser chamado de matemática no ambiente, ou matemática na comunidade. Em outro nível, o de relação à etnomatemática, a maneira particular, talvez peculiar, pela qual os grupos culturais específicos realizam suas tarefas de classificação, ordenação, contagem e mensuração. Quem fala isso é o D'Ambrosio, né? O professor D'Ambrosio, no documento online aqui também, de 1987. Então, uma observação, até mesmo que seja superficial, desse cotidiano
permite que você note o uso de uma matemática não ensinada nas escolas, e sim em ambientes pessoais, como a familiar e comunitário. Então, vejam, a etnomatemática, muitas vezes, ela não é a ensinar. Por isso que eu falei, a escola se preocupa com habilidades matemáticas. A matemática, a etnomatemática, exclusivamente, ela pode estar sendo utilizada fora da escola e muitas vezes a escola nem percebe porque a escola não teve influência sobre esse contexto matemático real, né? Então, esses ambientes são compostos por grupos responsáveis pelo que o D'Ambrosio chamava e o chama de etnomatemática. O prefixo etno revela a relação da matemática com a identidade cultural de um grupo. E não apenas a raça, mas também a língua, também os códigos, também os valores, também as crenças, os hábitos, a alimentação, as vestimentas, os traços físicos, etc. Então, a etnomatemática, ela se permite a estar a serviço da identidade cultural de um grupo, de um povo, de uma raça, enfim, lidando com a questão própria daquela cultura, né? Nas palavras do D'Ambrosio, professor D'Ambrosio, a etnomatemática do indígena serve porque é de uma cultura e é eficiente e adequado nas coisas muito importantes para esse grupo. Não há por que substituí-la. Então, se você fosse trabalhar hoje numa escola indígena, numa escola quilombola, numa escola voltada para uma cultura diferenciada étnica em qualquer parte do mundo, você teria que estar diagnosticando a etnomatemática, ou seja, aquilo que eles usam enquanto numeramento e letramento das relações culturais deles. A etnomatemática do branco serve para outras coisas, igualmente muito importante. Não há como ignorá-lo. Os brancos também têm a etnomatemática, porque as comunidades usam alguns códigos, usam valores, crenças, hábitos, a alimentação, as vestimentas e os outros traços necessários. Então, pretender que uma seja melhor que a outra é uma questão falsa e falsificadora que pode ser removida do contexto, né? Então, a ideia de que a etnomatemática de tal cultura seria inferior ou outra superior está descartada nesse sentido desse estudo etnomatemático, né? Então, considerar o seguinte, a palavra etnomatemática sugere um corpus de conhecimento reconhecido academicamente como matemático. Então, a etnomatemática não é algo que não tem, vamos dizer assim, um conhecimento científico que não é reconhecido no meio acadêmico, né? No meio da ciência, né? De fato, todas as culturas encontramos formas de conhecer e associado ao processo de comparação, de organização, de classificação, de contagem, de medição, de inferência, enfim, de tudo o que gera aspectos culturais que são relacionados hoje e integrados com o que a gente chama de matemática. Geralmente, tudo isso é mesclado e dificilmente distinguível de outras formas de conhecer, como é definida como a arte, religião, música, técnica, ciência. Em todos os tempos, em todas as culturas matemáticas, arte, religião, música, técnica, ciências foram desenvolvidas com a finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de saber, de fazer, de predizer o futuro. E de predizer o futuro aí nós consideramos as artes divinatórias também, né? Segundo D'Ambrosio 2020. Nas propostas pedagógicas aqui, vamos considerar as propostas pedagógicas.
as propostas de pesquisadores, professores, põem em cena o trabalho da intenção discursiva. O que isso quer dizer? Isso implica no uso de textos matemáticos e de outros textos que possam ensinar matemática. Além disso, o uso desses textos cuja leitura depende da mobilização de conhecimentos matemáticos. Então, a criança entra na escola, ela precisa estar sendo trabalhada no sentido da habilidade do conhecimento matemático. Então, Fonseca e Cardoso, em 2007, classificavam a relação entre matemática e letramento em 3 tipos: os textos de matemática no ensino de matemática, e o texto de outros contextos do ensino da matemática, e textos que supõem ou mobilizam o conhecimento matemático para tratamento de questões de outros contextos. Parece confuso, mas a ideia é textos matemáticos, o ensino da matemática é aqueles que são pautados, muitas vezes, didaticamente. Isso estaria nos livros, isso estaria... Agora, texto de outros contextos, textos de culturas diferenciadas do ensino da matemática. E textos que supõem, que mobilizam o ensino da matemática, mas também vão tratar de questões de outros contextos. Quer dizer, o primeiro tipo e o mais utilizado é que revela-se imediato aos problemas enfim, a compreensão dos alunos. Os docentes têm de planejar aulas que problematizam os significados, os termos, por exemplo, de como se usa a matemática no dia a dia dos alunos. Então, nesse sentido, as propostas pedagógicas aí são bem interessantes. Vamos então para a segunda unidade dessa segunda semana, já que o numeramento e o letramento e a etnomatemática passou aqui nessa primeira unidade, né? Mas vamos agora falar sobre o desenvolvimento e a compreensão em matemática. Como que acontece a compreensão no ensino da matemática? Normalmente, eu já falava na aula passada que as pessoas dizem, às vezes, com certo orgulho, que não sabem matemática, ou que não aprendeu nada em matemática. E isso é muito preocupante no sentido pedagógico. Primeiro, porque as pessoas precisam estar envolvidas numa cultura matemática, do numeramento matemático, porque elas fatalmente estão como no exercício da sua cidadania, tendo necessidades do numeramento matemático, né? Então, ao final aqui da compreensão em matemática, desenvolvendo, eu preciso do objetivo identificar como as crianças desenvolvem ideias matemáticas a partir de uma visão construtivista. Definir as relações que podemos estabelecer entre o conceito de compreensão e o ensino de matemática. Nós temos também que contrastar os 2 tipos de conhecimento matemático, chamados de conhecimento conceitual e o conhecimento procedural. Então, nós temos o conhecimento conceitual, que é o conhecimento muitas vezes voltado para a regra, para o apontamento da regra e do conceito, e muitas vezes não dá conta de uma dotação de habilidade matemática para esses sujeitos. Então, no segundo desafio dessa segunda semana, geralmente na escola, pedem-se respostas exatas para os problemas. Eu falava assim para vocês que, às vezes, o resultado ele é importante, ele é necessário chegarmos a um resultado que seja o adequado, mas o mais importante ainda é aprender o processo, porque aí o resultado vai ser uma consequência de aprender o processo. Mas vamos continuar aqui. Porém, o trabalho com a estimativa vem ganhando espaço no ensino em que visa promover a reflexão por parte dos estudantes. Então, vamos ler a situação abaixo. A pedagoga de uma escola de educação infantil do ensino fundamental estava muito incomodada com a forma como o ensino da matemática estava sendo desenvolvido na escola onde ela era supervisora pedagógica.
Assim sendo, essa pedagoga começou a estudar sobre algumas teorias que poderiam ajudar na mudança do ensino da matemática nessa instituição. Depois de algumas leituras, ela propôs a seguinte atividade para suas professoras. As professoras levariam para a sala de aula cartazes com diferentes contas que os alunos ainda não sabem responder, usando o algoritmo, e pediria que tentasse pensar na resposta estimando o resultado. Eles sentariam em duplas para que cada um colocasse suas ideias e podiam depois registrar a resposta no cartaz, né? Posto isso, a professora do segundo ano levou o seguinte cartaz para a sua sala: 235 mais 185 é maior ou menor que 500? Depois 567 menos 243 é maior ou menor que 300, 418 mais 283 é maior ou menor que 600, e 639 menos 278 é maior ou menor que 400. Então, mediante esse cartaz, o cartaz da professora do segundo ano, pode-se afirmar que a atividade proposta pela pedagoga está coerente com qual teoria de aprendizagem? Quais elementos na proposta da pedagogia ou da pedagoga fornecem indício que ela referendou a atividade nessa teoria e proponha outros encaminhamentos que a professora poderia promover nessa atividade que estivesse coerente nessa teoria? Então, a atividade proposta seria coerente com qual teoria? Veja bem, quando você usa a matemática para pensar, e é o caso aqui, né? Para pensar, e você já está projetando, não, você não quer o resultado, você quer uma projeção, uma estimativa, uma forma de raciocínio, porque muito se faz no pedagógico tradicional é fazer a continha. Este número mais esse daria quanto? Ponto. Qual que seria o avanço disso? Agora não, eu estou pensando que um número, 235 mais 185, eu não quero saber só o resultado vai existir ali, mas eu quero saber se ainda é maior ou menor que 500. Então eu estou fazendo outras relações, eu estou propondo pedagogicamente que nessa teoria possa se pensar o número, possa se pensar a operação, possa usar a questão numérica não basicamente como única forma somar, diminuir, multiplicar ou dividir. Então, que proposta seria essa? Então, na proposta teórica, vocês devem fazer uma leitura lá que vocês vão descobrir facilmente essa proposta, tá? Então aí, vamos seguir aqui no nosso infográfico 2 da segunda semana, onde teríamos aqui falando sobre o desenvolvimento da compreensão matemática. A compreensão matemática está diretamente relacionada ao ensino que se desenvolve numa perspectiva construtivista, onde o aluno é o centro do processo ensino-aprendizagem. Os alunos constroem novos conhecimentos matemáticos a partir de um pensamento reflexivo, articulando seus conhecimentos prévios com novas ideias e conceitos matemáticos. Estão lembrados do desafio? O aluno articula seus conhecimentos prévios com novas ideias e conceitos matemáticos. O aluno sabe, no caso lá do desafio, somar e subtrair. Mas aí, ele, com esse conhecimento prévio, ele vai buscar novas ideias, do maior, do menor. Se isso é então, veja
qual que é a teoria, qual que é a perspectiva teórica aí, tá? Então, a compreensão em matemática, a visão construtivista da aprendizagem, ela ensina o que? As crianças construírem seu próprio aprendizado. E ela vai enfocar o pensamento ativo reflexivo. Como que acontece isso? Com conhecimentos matemáticos que já possuímos. Então, conhecimento prévio, conhecimento que já possuímos. Eu já domino o que é somar, o que é diminuir. Então, o que vemos e ouvimos, trocamos no nosso ambiente físico. E é claro que o processo do pensamento ativo reflexivo vai culminar numa assimilação e acomodação. Então, o que, que é assimilação? Eu assimilo quando compreendo, quando apreendo, né? Eu não falei errado, apreender é tornar meu, apreender ou aprender, né? Então, assimilação, quando eu aprendo, ela vem, compreendo, aprendo, ela vem com um outro conceito chamado acomodação. Quando eu assimilei, eu tornei meu, e quando eu torno meu, eu acomodo aquele conhecimento. Mas aí a compreensão de aprender, vem no sentido de busca de novos conhecimentos matemáticos. Por isso que eu não posso me limitar a passar, a dizer que vamos somar e só soma. Eu tenho que ter uma reflexão a mais, um pensamento ativo e reflexivo a mais. Eu tenho que criar associações entre o que a criança já sabe e o que eu quero avançar mais no sentido da compreensão e para novos conhecimentos matemáticos. A matemática está provado que você tem sempre que aprender todo dia com ela. Então, nesse sentido, os novos conhecimentos matemáticos estão sempre chegando. Quando você domina algo, outros estão precisando ser dominados, né? Isso na relação matemática. E aí vamos para a questão do conteúdo, o conteúdo que fala matemática no ensino fundamental. O ensino da matemática no contexto escolar precisa promover o espaço da construção. De novo, voltamos à teoria construtivista. Dos alunos, essa construção dos alunos a partir do pensamento reflexivo. De novo, não vamos só pensar matemática, mas ter um pensamento reflexivo. O que é um pensamento reflexivo? É aquele que remete diante do que eu já sei, diante do que eu estou aprendendo e do que eu posso estar projetando como um novo conhecimento. Então, a compreensão do que está sendo ensinado promove a construção de novos conhecimentos e vai assegurar que os alunos lidem com diferentes problemas matemáticos no futuro. Então, a ideia é de que nós não acompanhamos o nosso aluno a vida inteira dele. Nós apenas criamos instrumentos e ferramentas, condições naquele tempo do ensino e da aprendizagem para que ele possa utilizar essas ferramentas e consiga lidar com diferentes problemas matemáticos no futuro da vida dele. Então, aqui nós estaremos no autor aqui, o John Avan, né? De Valle, né? Nós vamos tratar disso. Disso que eu falo, desenvolvendo a compreensão em matemática, né? Então, como que é essa compreensão em matemática? A teoria mais amplamente aceita é conhecida como construtivismo. Veja, eu já dei a resposta do desafio de vocês um monte aqui, né? Sugere que as crianças devem ser participantes ativas no desenvolvimento de sua própria compreensão. Então, de novo, nós vamos para a metodologia ativa. Nós estamos falando de um sentido que o aluno não é passivo, o ativo é o contrário de passivo, falando no sentido de que o aluno desenvolve sua própria compreensão.
Então, ele é ativo porque ele está sendo provocado, desafiado e desenvolvendo sua própria compreensão. Então, o construtivismo nos proporciona esses insights. O que são esses insights? Cada criança vai aprender matemática e vai se orientando com o uso de estratégias educacionais propostas, que partem das próprias crianças muitas vezes, em vez de nós mesmos enquanto professores. Às vezes as crianças já dizem, vamos fazer isso, vamos... E é claro que o professor sempre é orientador, mas que muitas vezes estratégias colocadas numa visão construtivista acaba provocando vamos dizer assim, a manifestação livre dos alunos diante das estratégias educacionais. Nesse sentido, a construção de ideias, a doutrina básica do construtivismo é simplesmente esta: as crianças constroem seu próprio conhecimento. Então, se a base é isso, de fato, não só as crianças, mas todas as pessoas, todo o tempo constroem e dão significado às coisas que percebem ou sobre as quais pensam e operam. Ao ler essas frases, você está dando significado às mesmas, você está construindo ideias. Então, às vezes, até parece que o construtivismo não precisa de um professor, mas precisa muito. É um professor que compreenda como esse processo de construção acontece e que ele saiba provocar e orientar e encaminhar para que esse movimento seja efetivamente de aprendizagem e nesse sentido da construção de ideias. Mas os princípios gerais do construtivismo estão também baseados nos processos do Piaget. O Piaget que trata na sua origem teórica da assimilação e da acomodação que eu falava. A assimilação se refere ao uso do esquema já existente para dar significado às experiências. Então, diante do que você sabe, do que você está aprendendo, você dá significado e você assimila e você torna teu. Já a acomodação é o processo de alterar os modos existentes, de ver as coisas, as ideias, e já de que aquelas que contradizem ou não, que ajustam aos esquemas existentes do conhecimento prévio. Através do pensamento reflexivo ou intencional, as pessoas podem modificar seus esquemas existentes para acomodar essas ideias, que nós vamos chamar isso de aprendizagem. O Fosnot, em 1996, afirmava isso. Então, a construção do conhecimento na aprendizagem mecânica, vejam bem, o construtivismo é uma teoria de explicação sobre sobre como nós aprendemos. Se estiver correta, então assim é como toda aprendizagem ocorre, independente de como ensinamos. Nós não podemos propor que as crianças aprendam construtivamente em alguns dias e não em outros. Ou você é adepto dessa ideia, desse trabalho que é continuamente, né? Mas não acontece em alguns dias da semana aprender construtivamente e outros aprender mecanicamente. Não é assim. Até mesmo a aprendizagem mecânica é uma construção. Mas que ferramentas ou ideias são utilizadas para construir esse conhecimento? Em uma aprendizagem mecânica, o conhecimento construído mecanicamente está conectado a quê? Então, mecanicamente é o dado, é o decorado, é o recebido, às vezes refletido pelo aluno, mas o diferencial da aprendizagem mecânica e da aprendizagem construtiva é a liberdade da utilização de ideias, do pensamento reflexivo e do fazer, do utilizar as ferramentas necessárias do fazer diariamente, né? E a compreensão? É possível dizer que nós sabemos ou não sabemos algo? Quer dizer, uma ideia é algo que nós conhecemos ou não conhecemos? Compreender é outra questão. Por exemplo, a maioria dos estudantes da quarta e quinta séries sabe algo sobre fração ou frações. Dada a fração 6/8, quase todos os estudantes nesse nível poderão ler a fração corretamente e identificar o 6 e o 8. Respectivamente, também como o numerador e o denominador. Mas eles também
pode ou não ser capaz de explicar o que o 6 e o que o 8 nos informam sobre essa fração. Muitos estudantes saberão que essa fração é maior que 1/2. Alguns pensarão que é uma fração grande, porque os números são ambos grandes, né? Um pouco maiores comparados aos números 1/2 ou 2/3. Mas na compreensão, o que nós encontramos? Depende muito das ideias prévias ou do conhecimento prévio em relação ao que está sendo apresentado. Se essa reflexão ajudar a avançar, a ter um pensamento reflexivo construtivamente pensando em relação a esses números, poderá o aluno ter êxito e até associar e acrescentar muitas ideias e construir novos conceitos e novos propósitos a partir daí. Já compreendendo cálculos, os procedimentos computacionais fornecem uma boa oportunidade para ver como a compreensão pode diferir, de uma criança a outra. Então, por isso que quando a gente fala que a aprendizagem ela acontece de maneira diferente para cada sujeito que aprende, é nesse sentido que a compreensão pode diferir de uma criança a outra. A criança, porque precisa do conhecimento prévio. Então, vamos dar um exemplo para adição e subtração com números de 2 algarismo, ou 3. Uma compreensão rica e reflexiva de números no valor posicional é muito útil. Como as crianças diferentes poderiam abordar essa tarefa? Pensar o número 37 e 28, por exemplo? Para as crianças cuja compreensão 37 esteja numa base provável no uso de contadores e de algum procedimento para contar todos os números. Então, quando a criança olha o valor posicional de cada número, o 3 valendo dezena, o 7 valendo unidade, o 2 valendo dezena, o 8 valendo unidade. Então, quando ele tem essa noção, esse conceito, essa compreensão já dominada, ele vai partir para uma compreensão rica e flexível, no sentido de utilizar isso a seu favor, né? Então, muitas vezes, quando a gente diz os alunos não entendem matemática, não compreendem matemática, não aprendem matemática, talvez está muito... e também só usar aquele discurso que não tiveram base é muito... porque pedagogicamente as pessoas começam a dizer assim, o aluno vai mal no primeiro ano porque não está sendo adequado o ensino ou as noções de ensino na educação infantil. Vai mal no segundo ano porque no primeiro não teve a base. E assim por diante, vamos falar até lá na faculdade que ele não teve uma base no ensino médio. Então, o que é essa base? Talvez o conhecimento prévio de cada um tem que ser explorado. Por isso que é bom definir e ficar adequado. É bom descobrir o conhecimento prévio para poder partir no sentido de construir esse propósito do aprender, né, a partir do que se sabe, né? Então, as primeiras conexões com conceitos numéricos. Então, vamos considerar o conceito de 7, conforme construído por uma criança de primeira série. A ideia de 7, uma criança de primeira série, provavelmente está conectada ao procedimento de contar. Então, esse construto, essa forma dela construir, mais que provavelmente é compreendido como um menos que 10 e mais do que 2. Talvez vejam com o construto, o conceito construído por essa criança do que é o 7. O 7 pode ser a idade de um coleguinha. O 7 pode ser a própria idade do sujeito, né, do aluno. Menos que 10, mais do que 2. Veja como que eu estou falando de quantidade. O que mais essa criança eventualmente vai conectar ao conceito de 7 como ele existe agora, no conceito dessa criança de primeira série?
Então, o 7 é 1 mais que 6. É 2 menos que 9. É a combinação de 3 mais 4, 3 e 4, ou 2 e 5. É um número ímpar. É pequeno comparado ao 73 e grande comparado a 1/10. Veja, eu estou falando de décimo, estou falando algo mais sofisticado aqui. É o número de dias de uma semana. É considerado um número de sorte. Esse é o conceito da criança. É primo. Por que é primo? Né? Então, e assim por diante. A rede de ideias potenciais conectadas a um número pode ser desenvolver e se tornar grande e envolvente. Você veja que em nenhum momento a gente pega e diz 7 e a criança repete 7 e só. Não, você cria uma rede de conexão, de ideias potenciais conectadas a esse conceito desse número da quantidade 7. Aí você vai enriquecer a memória. A memória é um processo de reativar a informação. E na matemática, usa-se a memória muito em todos os sentidos dos saberes e do conhecimento das áreas diversas. Quando a matemática é aprendida de forma relacional, veja, relacional, são menores as chances de que essa informação possa deteriorar-se ou essa informação possa se perder, o aluno possa não ter mais contato com ela. É mais provável que a informação conectada seja retida com o passar do tempo do que a informação desconectada. O que é a informação conectada? A informação associada a outras reflexões. A recuperação da informação também é mais fácil. A informação conectada fornece uma rede inteira de ideias para chegar ao mesmo conceito. Então, a ideia relacional, a ideia associativa, de fazer relações no sentido de trazer outros conceitos reflexivos para o aprender. E tudo que você possa estar buscando nessa reflexão pode ser no sentido rico do aprender, no sentido de construir e conectar-se, associar e tornar uma assimilação muito mais tranquila, né, para essa criança. O que também faz é melhorar as habilidades de resolução de problemas. A resolução de problemas inéditos requer, no sentido inédito, requer transferir essa capacidade reflexiva no contexto de novas situações. Quando os conceitos estão embutidos em uma rede rica de capacidade, no sentido de qualificar significativamente, também trazer a resolução de problemas, segundo Schoenfeld, em 1999. O que considera é que quando você trata qualquer elemento, não seja na matemática, seja em qualquer, você cria essa rede de conexão, você está criando um sentido da resolução de problemas. Você apresenta problemas, não no sentido de problematizar, esquecer e deixar a impossibilidade de resolução, no sentido de conexão, no sentido de aumentar a rede inteira de ideias e de conexão de ideias, né? Isso tudo também vai tratar a matemática, e não só esse conhecimento, como é autogeradora. Por quê? As invenções que operam sobre compreensão e podem gerar novas compreensões. Deixa eu assumir aqui, senão... Agora de novo. Alguém... Eu quero ver de novo. Eu vou ter que voltar aqui. Já volto aqui.
Então a autogeradora, o que que seria a autogeradora, né? A autogeradora é uma forma de você fazer conexão daquele conhecimento com outros conhecimentos autogerados e que você possa estar trilhando nesse sentido. Deixa eu só ver aqui como é que está aqui. Não voltou? Não voltou, já vamos seguir lá no texto, tá? Vamos ver agora aqui. Fugiu e não quer voltar. Deixa eu só colocar de novo aqui o, o meu arquivo para poder continuar. Ele não está aceitando aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Eu estou tentando colocar aqui de novo o meu arquivo e ele não está aparecendo aqui, mas vamos voltar com ele aqui. Ele não está aceitando. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver se entra agora. Pessoal, só um momentinho aqui que não está mais entrando o meu arquivo aqui, mas vamos continuar trabalhando aqui, tá? Eu vou pegar ele aqui do lado e depois você já. Então, eu estava falando para vocês lá da questão da autogeradora, né? E ela vem ser um conceito também, né? Deixa eu só pegar aqui o arquivo diferente no outro computador aqui, porque não está dando sequência ali. Então, da autogeradora, nós vamos estar tratando aqui.
Então, tratando aqui da autogeradora, então nós, segundo o Scamp, né, o Ibert, né, eles colocam que o efeito de bola de neve, quando nós buscamos operar com as compreensões para gerar novas compreensões. Então, nós temos o efeito bola de neve, e que pode ser positivo ou negativo. Positivamente, poderíamos estar falando no sentido de que uma aprendizagem conecta-se a outra compreensão para a aprendizagem. E também poderíamos estar colocando que no sentido de que uma vez não entendido, uma vez incorretamente ou equivocadamente entendido, poderá levar a outras desconexão, né, a outros aspectos errôneos, né? Então, percebeu-se que a construção e aquisição do conhecimento são consideradas prazerosas. As pessoas que tiveram aquela experiência, o prazer, provavelmente buscarão ou inventarão suas próprias ideias novas, em especial quando estiverem confrontando situações baseadas em problemas. Então, a autogeradora é no sentido da conexão que o sujeito faz, e então, auto próprio, né? Geradora, gerações baseada na compreensão que pode gerar novas compreensões, e que o efeito seria uma bola de neve, no sentido figurado, no sentido figurativo aí, falando-se em relação a situações baseadas em resolução de problemas. Também o conhecimento que estaria sendo pensado nesse sentido aí, o conhecimento conceitual e o procedural. Lembra que eu falei desse objetivo lá? Então, o conhecimento procedural, o conceitual, você sabe que são as ideias e as redes de ideias que vocês podem estar fazendo com que o sujeito da aprendizagem possa estar envolvido, né? E nesse sentido aí. Então, o que seria o conhecimento procedural? Seria aquela, em termos de pensar a matemática, é o conhecimento das regras, é o conhecimento dos procedimentos, da utilização para executar determinadas tarefas matemáticas. E essas tarefas matemáticas rotineiras também, elas estão carregadas do simbolismo usado para representar ideias matemáticas. Lembra que eu falava na aula passada sobre as expressões numéricas, né? Que primeiro você resolve o que está dentro do parênteses na ordem tal, são regras. Depois o que está dentro do colchete, depois o que está entre chaves, e assim por diante. Então, o conhecimento conceitual é aquele compreendido, é aquele da coleção integrada de pontos de relações entre os conceitos. É uma coleção de pontos, né? Então, o que seria uma rede de ideias no conceitual? Já o procedural, alguns lugares você vai encontrar procedimental, seria então as regras dos procedimentos utilizados para executar as tarefas matemáticas, e aí entraria o simbolismo, toda a questão simbólica e a forma para representar ideias matemáticas. Isso você encontra nos sinais, isso você encontra no valor, né, do próprio da própria questão numérica, né? Então, a ideia de, de procedural é exatamente voltado para essa compreensão matemática no sentido do conhecimento das regras. Em geral, aceita-se que regras procedurais nunca devem ser ensinadas na ausência de conceitos. Então, vejam, o procedimento, o procedural, que são as regras, pelo menos numa visão matemática de muitos teóricos,
da matemática, se diz que os dois conhecimentos devem andar juntos, que é o conceitual e o procedural, né? Que isso acontece com muita frequência, que eles andam juntos, né? Então, esses procedimentos sem uma base conceitual são as regras sem razões, que conduzem a erros e também a antipatia pela matemática. Então, quando você apresenta o conceito, apresenta o procedimento, as regras, as formas, aí você vai estar construindo para diminuir a antipatia em relação à matemática, mas especialmente para diminuir os erros que possam ser conduzidos para eles, né? Todos os procedimentos de matemática podem e devem estar conectados às ideias conceituais. E isso explica-se pelo funcionamento, porque a matemática é carregada de regras, né? E agora vamos então para a terceira unidade, baseando então o desenvolvimento do valor posicional com números naturais e nesse sentido, então, identificar as ideias básicas do valor posicional, né? E esse valor posicional, ele está pautado na ideia de que cada número teria seu valor, dependendo da sua posição. E nesse sentido, então, colocar também a ideia de que reconhecer o conceito de base 10 e construir os conceitos relacionados ao sistema de numeração decimal. Então, nesse sentido, o desafio 3.2, o desafio 3 da unidade 3 da semana 2, as crianças desde muito cedo lidam com números. Isso nós já sabemos bastante, né? Porém, esse contato não é suficiente para que elas tenham compreensão das regras do sistema de numeração decimal. Então, o ensino da matemática deve considerar o trabalho sistemático. Então, a escola considera o trabalho sistemático que precisa ser feito com os alunos antes de exigir deles representações numéricas. E também as nomenclaturas como unidade, né, dezenas, centenas, e depois se vai falar em classes, ordens e tal, mas a princípio, dando essas noções do que seria uma unidade, do que seria uma dezena e do que seria centenas, que já estamos falando em numeração decimal ou agrupamentos a partir do 10, que pouco ajudam na compreensão dos alunos sobre o número. Muitos alunos têm chegado ao quarto, quinto ano com dificuldade nas 4 operações. Porém, na maioria das vezes, a dificuldade está no fato deles não terem compreensão do funcionamento do nosso sistema de numeração. Então, se você quer ensinar matemática, você tem que ensinar o sistema de numeração matemática, que é um sistema de numeração decimal. Então, pensando nesse desafio da terceira unidade, da segunda semana, nós vamos pensando a necessidade de fazer um trabalho reflexivo com alunos sobre o sistema de numeração e só depois desse trabalho apresentar as representações e as nomenclaturas. Então, elabore uma proposta de atividade que promova a compreensão dos alunos sobre o sistema de numeração decimal e que seja anterior ao trabalho com representações e nomenclaturas. Então, você tem um trabalho aí para fazer e que precisa ser tratado aí na questão desse desafio, né? E agora, então, nós vamos falar aí sobre o valor posicional. Algumas ideias sobre o sistema de numeração decimal são importantes e deve ser referência do trabalho. Então, de modo que eles possam compreender a natureza posicional do sistema. Regras e procedimentos assim poderão operar com o sistema de numeração decimal a partir
de uma maneira significativa. Então, o valor posicional do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, enfim, de todos os números, todos os algarismos até o 9, sendo agrupados no sentido 10, no sentido decimal. Então, quando os alunos estiverem suficientemente amadurecidos com o grupo de algarismo, com agrupamento e trocas, que o professor poderá utilizar as atividades de representação. Então, é preciso ficar bem clara essa ideia de numeração decimal. E aí, nas posições dos algarismos, né? Por exemplo, 52, qual a posição do 2, qual a posição do 5? No 520, qual a posição do 0? Qual a posição do 2? Qual a posição do 5, né? Então, no 5.200. Então, por aí afora, você vai trabalhando as posições e o valor posicional de cada número. Então, no conteúdo aqui, as crianças compreendem como os números são representados e é preciso que o ensino da matemática seja pensado nesse processo de desenvolvimento e com um processo desenvolvido em etapas, com muitas estratégias. Então, a ideia de que o nosso sistema de numeração está baseado em estratégia de agrupamento e também é um sistema chamado decimal. Então, se é agrupamento decimal, conceitualmente grupos de 10. Nesse sistema, um mesmo símbolo pode representar quantidades diferentes, pois ele é um sistema posicional. Então, veja como que se ensina matemática aqui. Essas ideias sobre o sistema de numeração decimal não são simples, por isso ele demorou muito tempo para ser construído pela humanidade, e é preciso ser bem trabalhado com os alunos. Então, veja aqui nesse conteúdo, nós temos o conceito pré-base 10, o que é isso? O pré-base 10 é o tentador no sentido de pensar que as crianças sabem muito sobre números com 2 algarismos. Então, de 10 a 99, por exemplo. Desde a educação infantil, não sei, tem que se fazer uma diagnose para saber na escola onde você está se é verdade, se isso pode ocorrer. Afinal, a maioria das crianças da educação infantil pode e deve aprender a contar até 100, segundo os teóricos aqui que eu estou trabalhando com vocês. E pode separar conjunto de coisas a cerca de 20 ou 30 objetos. Elas fazem diariamente atividades de calendário, é verdade? Elas contam as crianças na sala, verdade? Elas viram páginas numeradas específicas em seus livros, também é verdade. E assim por diante. Porém, a compreensão delas é bastante diferente da sua enquanto professor, professora. Ela está baseada na abordagem de um a mais que, ou de contagem por unidades para tratar das quantidades. Então, vejo que a visão conceitual das crianças, o conceito, a ideia, a conexão dela de números, talvez esteja baseado nessa visão da quantidade e do agrupamento dessas quantidades, ou ainda da relação que eles fazem no contexto mais próximo, concreto para eles. Então, as ideias básicas do valor posicional, a compreensão do valor posicional, exige uma integração de novos e difíceis construtos conceituais de agrupamento por dezena. O conceito de base 10, com conhecimento procedural, de como os grupos são registrados em nosso esquema de valor posicional, como os números são escritos como eles estão falados. Então, isso não pode ser só numa base conceitual, mas sim numa base procedural, trazendo as regras. Os números, eles servem à função do contexto do real mais próximo, mas na visão do conceito de cada um número, mas na visão do seu valor posicional, nas ideias básicas do valor posicional,
E aí apresentando o esquema nesse propósito também do conhecimento procedural, quer dizer, qual é a regra? Quando o número está na casa tal, ele vale quanto? Então, quando o número está na casa, o número 1 está na casa das dezenas, ele vale quanto? Quando ele está na casa das dezenas, ele vale quanto? E quando está na casa da unidade. Então, nesse sentido, muito mais importante é que o conhecimento, os construtos, quer dizer, a parte de construir, é conceituais e procedural. O conhecimento tem como base esses dois aspectos. E aí vem a integração de agrupamentos com a nomenclatura. O modo que nós dizemos número tal, então, por exemplo, como 53, deve ser associado a um conceito de agrupamento por dezenas. Então, eu tenho 5 dezenas e 3 unidades. Então, se eu for representar na casa, eu vou pôr 5 na casa das dezenas e o 3 na unidade. Então, eu começo a trabalhar a questão conceitual e procedural. Os métodos de contagem fornecem um mecanismo de conexão. Então, sempre a ideia de conexão, conectado com conhecimento prévio, conhecimento associativo, conhecimento conectivo, que está conectado a outros aspectos do conceito, da visão do conhecimento conceitual e procedural. Então, a contagem por dezenas, unidades, resulta em dizer o número do grupo, das unidades separadamente, 5 dezenas e 3 unidades, esse é o número 53. Então, esse é um modo aceitável, embora não padronizado, de nomear essa quantidade, de dizer o número de dezenas e unidades separadamente. É o chamado a linguagem de base 10 para um número. As crianças podem associar a linguagem de base 10 como linguagem natural. 5 dezenas e 3 unidades, e seria o número 53. Então, a ideia de associar, a ideia associativa, a ideia conectiva, né, nesse sentido. Então, modelos de valor posicional são modelos concretos. Então, por isso que você vai usar, o que você vai usar no material? As escolas têm investido em material dourado. A barrinha que vale 10. Uma barrinha vale 10. 3 barrinhas vale quantas unidades? O cubinho vale quantas? A placa vale quanto? Então, você tem um material concreto dourado e que as escolas hoje estão investindo também nesse sentido. Não só isso, outros materiais concretos. Então, aí você vai ter o material dourado, é bom que ele trabalha a base 10, né? Então, o papel-chave é ajudar a criança a desenvolver a ideia de uma dezena, e como uma entidade única quanto ao conjunto de 10 unidades. E lembra-se, então, entretanto, que os modelos não mostram o conceito às crianças. As crianças devem construir esse conceito ao impô-lo ao modelo. Então, quando eles trabalham com o concreto, o objetivo da gente não é só a aprendizagem, que eles entenderam o que vale aquela barrinha, né? Mas que eles sabem que aquela barrinha eu posso encostar outras unidades próximo dela para fazer uma barrinha. Quer dizer, ela vai chegar ao construto, ao construir o conceito, ao manusear esse concreto ou a entender esse processo. Então, a base 10 é um bom modelo para você trabalhar a partir do material dourado, que deve ser fisicamente 10 vezes maior que o modelo para uma unidade, o modelo de centena. Então, sempre o material dourado vai ajudar a categorizar, agrupar, pré-agrupar nessa base 10, e que esse conceito deve ficar muito bem claro para poder seguir adiante com a questão do valor posicional. A compreensão relacional do valor posicional. O valor absoluto, o valor relacional, entrega 3 componentes, como os vértices de um triângulo. Os conceitos base 10, a nomenclatura oral, a nomenclatura escrita para os números, contar uma atividade-chave, qual as crianças possam construir e possam integrar essas 3 ideias aos conceitos do valor posicional
e de número com os quais elas iniciam. Então, o conceito base 10 é uma ideia central que pode ser muito bem ensinada, e essas ideias podem passar por conexões críticas, né? Críticas no sentido de que vão associar a outros aspectos que até você possa não concordar, mas que a criança vai estar relacionando e que você vai direcionando para que os aspectos, esses três aspectos, ou mais aspectos, possam passar para focar esse objetivo conceitual e depois sendo desenvolvidos num concerto de associação procedural de ideias conceituais, associações de ideias conceituais e procedurais, usando modelos que vão efetivar a aprendizagem da base 10. Então, a relação com o número de referência pode ser muito valioso o quadro de valor e lugar. Já utilizaram esse quadro? Na sala de aula, você ter um quadro de valor, um QBL, um quadro de valor e lugar. E esses quadros podem estar ajudando a posicionar os múltiplos de 10 ou a base 10 e pode estar utilizando as formas de adicionar, de calcular e de trabalhar outras associações ou conectividades no sentido da aprendizagem matemática. As conexões das ideias com o mundo real, elas nunca podem, ou melhor, elas devem sempre estar fazendo parte do nosso planejamento. Porque você vai estudar o conceito posicional no mundo ao seu redor, no mundo real. Você não precisa de uma atividade pré-escrita para trazer números reais para a sala de aula. Quando as crianças estiverem mais maduras, elas mesmas vão se expandir para além da escola e da sala de aula. Muitas vezes você aponta, você orienta até, mas na maioria das situações eles vão associar a vida do contexto real delas. Todos os tipos de coisas podem ser medidos para criar gráfico, para esboçar conclusão, para fazer comparações, para associar o aluno comum seja o ano dele, o quinto ano, o quarto ano e tal, a altura, peso, comprimento do braço, a idade em meses, o número de irmãos, o número de avós que ainda eles têm, distância da casa até a escola, distância do maior salto, quantidade de bichos de estimação, horas que eles ficam assistindo TV em uma semana, enfim, vai encontrar as médias para essas outras quantidades que possam ser interesse dos alunos na sala, alguém que possa estar explorando tudo isso é o professor, provocando, desafiando eles a essas respostas. Então, por fim, aqui a aprendizagem quarta da segunda semana, e vamos colocar aqui então o desenvolvimento dos conceitos de fração. Explicar o desenvolvimento conceitual de fração, reconhecer os modelos para as frações e construir o senso numérico de fração. Então, no primeiro desafio, falando sobre os livros didáticos, então, por meio de ilustração de grandeza, é repartida N em partes iguais, coloridas, e M dessas partes para representar a fração MN. Porém, na maioria das escolas, o livro didático é a única referência do professor para trabalhar diferentes conteúdos. Então, por exemplo, nesse desafio, considerando que muitas vezes a forma de desenvolver o ensino de frações tem como ferramenta os livros didáticos, e esses muitas vezes são apresentados a fração de forma inadequada, uma vez que esse ensino é calcado em regras sem significado para os alunos, levando-os a decorar essas regras. Proponha um trabalho inicial com frases, onde os educandos têm a oportunidade de construir o conceito de fração, compreendendo esse significado. Então, o desafio é você vai estar trabalhando essa forma de trabalho com frações, construindo o conceito de reflexão e conexão ali, né? Compreendendo o significado.
No infográfico, depois dos números naturais, as frações foram o primeiro tipo de número a surgir. Então, eles possibilitam as regras, eles possibilitam que aos poucos a ideia de fração foi se ampliando e os significados foram criados. No contexto escolar, o ensino da fração geralmente não fornece tempo ou experiências adequadas para que os estudantes possam desenvolver uma base sólida para essa área do currículo. Então, no desenvolvimento dos conceitos de fração, as partes fracionárias são partidas iguais. Ideias importantes. Lembra que eu falei das ideias importantes para vocês colocar no desafio lá? As partes fracionárias têm nomes especiais e dizem quantas partes daquele tamanho são necessárias para compor o todo. Exemplo, terço, quarto, oitavo, quintos, etc. Terceiro, o denominador de uma fração indica por qual número o todo foi dividido, a fim de produzir o tipo de parte sob consideração. Assim, o denominador é um divisor. Duas frações equivalentes são dois modos de descrever a mesma quantidade. Então, seguindo aqui o conceito. O ensino de frações é realizado de forma que o aluno não construa efetivamente seu conceito, sendo muito comum apenas decore regras às custas de grande esforço. A fim de evitar o uso excessivo de regras, é fundamental oferecer aos alunos a manipular os materiais de diversas formas para construir o conceito de fração, verificar hipóteses levantadas, experimentar formas e, a partir de situações, problemas, o aluno entender a matemática no ensino fundamental, especificamente no tema frações, né? Então, o conceito de fração é um grande desafio para os estudantes hoje. Essa falta de compreensão, a compreensão fraca dos conceitos de fração, então elas exigem o quê? Que o aluno possa ter um conceito diferenciado no cálculo de frações, um conceito decimal e de porcentagem para o uso de frações e medida de conceitos em razão de proporção. As ideias mais importantes para isso, quais seriam? As partes fracionárias, que são partilhas iguais, né? E é uma unidade de ser objeto de coleção de coisas, mais abstratamente, é uma unidade contada como na reta numérica, distância de 0 a 1. E na segunda parte, as partes fracionárias têm nomes especiais. Esses nomes devem ser entendidos, por exemplo, terços, quartos, 3 partes que seria o terço, enfim, por aí. Quanto mais partes fracionárias forem usadas para formar o todo, menores elas serão. Então vejam um conceito aí. Por exemplo, oitavos são menores que quintos, e assim por diante. O denominador de uma fração indica qual número todo foi dividido. Assim, o denominador é um divisor. Em termos práticos, o denominador nomeia tipo da parte da fracionária considerada. Então, o numerador é um multiplicador, indica o múltiplo da parte fracionária dada. Então, duas frações equivalentes, elas têm a mesma quantidade. E assim por diante, são conceitos que vão sendo trabalhados. A parte dos termos fracionários, ele deve ajudar as crianças a partir de termos como metades, terços, quartos, quintos, assim por diante. Então, deve ser usado o concreto para propor regularmente essas comparações das partes fracionárias. E o modo e os termos de falar do inteiro e simplesmente o modo que os estudantes tenham uma linguagem que possa usar, não importando o modelo envolvido, mas tratar que existe o inteiro e existe as partes, né? O dividido em partes. Então, compreendendo os símbolos de fração. Os símbolos de fração representam uma convenção, e isso geralmente, muitas vezes, é enganosa para as crianças. É válido usar seu tempo para ajudar estudantes a desenvolver a forte compreensão que os números na parte superior e inferior de uma fração nos informam. Isso são leituras fracionárias.
E os números, o significado dos números da parte superior e da parte inferior, eles devem estar relativamente observado como escrevemos as frações. O número da parte superior, então na parte inferior, e uma barra de convenção. Então, de acordo com o arbitrário, é representar frações, escrever frações, uma barra horizontal e não inclinada, escreve o numerador, escreve o denominador. E como essa convenção de coisas, você simplesmente informa aos alunos que a boa ideia é tornar a convenção muito clara e demonstrar que esses números, tanto para o superior, a parte superior, quanto para a inferior, significam e têm significado, e que esse procedimento é recomendado, mesmo que seus alunos já usem frações simbólicas há vários anos. Então, apenas o tamanho para um tamanho para o todo. E a ideia de fracionar esse todo pode ser ilimitada. Uma fração não diz nada sobre o tamanho do todo, ou o tamanho das partes. Uma fração diz apenas sobre a relação entre a parte e o todo. Então, considere a seguinte situação. Marcos tem a escolha de 1/3 de uma pizza ou 1/2 de uma pizza. Como está com fome, adora pizza, ele vai escolher a metade. Sua amiga Jane obtém 1/3 de uma pizza, mas acaba com mais pizzas que Marcos. Como isso pode acontecer? Marcos foi desencaminhado em sua escolha. O ponto da falácia da pizza é sempre que duas ou mais frações são discutidas no mesmo contexto. A suposição correta é que Marcos fez ao escolher meia pizza é que as frações sejam todas as partes de um todo do mesmo tamanho. As comparações com qualquer modelo são feitas apenas se ambas as frações forem partes do mesmo todo. Por exemplo, 2/3 de uma tira verde clara não pode ser comparada a 2/5 de uma tira laranja. Então, a relação está no todo. A parte do todo pode ser maior ou menor. A metade do todo é grande. 1/3 do todo pode ser menor, mas depende do tamanho do todo. Então, quer dizer, a relatividade é a suposição correta. Você comparar um todo com outro todo, mesmo que nos desenhos, muitas vezes você está apresentando uma pizza do mesmo tamanho, aí sim você pode até fazer a equivalência entre o todo discutido de uma pizza aqui e outra ali. Muito bem, então a ideia de que a fração precisa ser tratada, pensada, associada, usar aspectos conectivos do quadro de valor e lugar, da base 10 numérica, enfim, todos esses aspectos de leitura e de organização nesse sentido. Eu agora estou terminando, então, a 4ª unidade da 2ª semana, e eu quero saber como é que vocês estão aí, que o meu arquivo não aceitou mais, né? O meu arquivo não aceitou mais, então eu quero saber como que está aí, para a gente trabalhar a ideia da orientação da prática, ainda que alguém tinha dúvida, né, que queria que falasse. Então, eu estou encerrando essa parte da 2ª semana aqui para falar um pouquinho da prática. Alô, alunos? Olá, pessoal, vamos lá. O professor André agora que quer falar sobre a prática. Alguém está com dúvida? Alguém ainda tinha comentado ali, né? Por gentileza, pode aproveitar. Rosângela, tem dúvida sobre a prática? Um pouco. Oi. Eu tenho um pouco sim, professor. Pode falar, Rosângela.
tipo assim, o relatório, esse relatório, nós vamos ter que gravar um vídeo e postar ou só pela escrita? Então, assim, ó, você está fazendo a prática COVID, né? Uhum, Então tá. A segunda prática, a primeira seria a prática das ONGs, né, que vocês não estão fazendo. Então, o que uhum, seria? Vocês farão no formato relatório, né? Usando as questões de entrevista, isso é o que vai para o relatório. Então, vocês vão começar usando a capa, a introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão. Na introdução vai anunciar o que vai conter o teu relatório, a escola que vocês trabalharam com a professora e tal. Pode anunciar lá na introdução. E no desenvolvimento vão usar as questões e as respectivas respostas em termos de relatório. Vão desenvolver no formato relatório. E o vídeo vocês podem até gravar. Ele sugeria que era para vocês enriquecer esse vídeo, publicar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, ou para poder assim postar lá, né? Aí muita gente está dizendo, eu não quero postar e tal. Então, se vocês gravarem o vídeo, a proposta do professor Gilmar logo que as coisas passarem, a gente está fazendo uma oficina e esses vídeos vão ser vistos numa oficina que a gente fará no próprio polo, tá? Então, a ideia de gravar o vídeo é gravar um vídeo lá no máximo, até 5 minutos, 2 a 5 minutos no máximo, no sentido de você guardar como arquivo para nós fazer um dia fazer esse momento oficina e que dessas práticas e que vocês vão apresentar o arquivo e que a gente vai estar usando para nosso debate, para nossa discussão lá no polo quando as coisas voltarem ao normal. Porém, então, vocês vão trabalhar em cima do formato relatório e vão uhum. usar também nesse relatório, como sugere ali, falando da questão do corona, do Covid-19, que impactou. Isso pode estar colocando na introdução também, que impactou a nova forma de trabalhar, de desenvolver atividades pedagógicas, escolares, que os professores tiveram que se reinventar, que as escolas que tiveram que buscar alternativas viáveis de acesso aos alunos, e, enfim, que você está nesse contato com a professora, pôde entender quais são, buscou entender, ou buscou pesquisar como como está acontecendo o processo pedagógico, como eles estão planejando, como eles estão se reinventando. Então, nesse sentido todo, as pessoas aí podem estar tratando disso e, além de tudo, de como eles estão se sentindo, da incerteza de quando voltará e se voltará esse ano, e como as coisas estão acontecendo na parte pedagógica, na parte emocional das pessoas, psicológicas, enfim, na parte legal, todo mundo, ninguém vai perder nada. Mas na parte do pedagógico e da aprendizagem, eles que vão dizer se estamos perdendo ou se as coisas ainda estão vamos dizer assim, se equiparando, se organizando, que ainda dá para salvar alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente falei demais aqui, Rosângela, mas seria isso. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar? Não, só isso, professor. Obrigada. Tendo dúvida, a gente está à disposição, tá? Tá bom, obrigada. Alguém mais?
Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre as práticas? Juliana, fala, Juliana. Oi, boa noite, professores. Boa noite. A minha dúvida seria referente à quantidade de páginas que deve ter o relatório. Olha, a orientação aqui fala de 2 a 4 páginas, excetuando a capa, né? Então, Com exceção da capa? Não, excetuando, fora a capa. Aham. Então, mas se você passar 1, 2 páginas, eu não vou estar policiando vocês nesse sentido, porque se houve necessidade, porque trata de uma entrevista, vocês vão usar texto que está na imprensa, que está no site, que está nos portais por aí. Então, provavelmente vocês vão, para dar conta entre introdução, desenvolvimento e conclusão, nesse formato relatório, vocês provavelmente vão, às vezes, precisar um pouco mais, que não é... A orientação é de 2 a 4, mas menos de 2, eu diria que você não consegue fazer um bom trabalho. E se precisar mais de 4, não tem problema, tá? Uhum. Precisa colocar ali o título, Sim. introdução, e depois especificar, depois desenvolvimento, ou ele posso fazer ele direto? Na introdução, além do desenvolvimento, se você terminou a introdução, se você quiser colocar desenvolvimento, pode também, conclusão também, considerações finais, pode também. O que importa é que na introdução você possa estar anunciando que tem o teu relatório, possa estar anunciando do que trata. Então, você vai dar um tema. Então, a prática de ensino, daí o tema Covid-19, mas o tema. Como que seria esse tema teu? A escola se reinventando, as práticas pedagógicas, ou o desenvolvimento a escola sobre reinventando o seu modo de pedagógico, ou um tema, você vai colocar um título ali, tá? Nesse sentido. Agora, tem que ficar muito bem claro o que é a introdução. Até é bom colocar essa introdução e no corpo do que é o desenvolvimento se pode trazer citações, sejam indiretas ou diretas. Pode trabalhar a entrevista, né, da professora dando a entender o que ela respondeu, o que foi perguntado e o que ela respondeu, em forma de relatório, tá? Não em forma de perguntas, como questionário, não. Vai relatando e fazendo um texto em formato de relatório. E a conclusão é o teu parecer, a tua concepção do que ficou e a tua posição no sentido de dizer o que poderia ser feito ainda para... o teu apontamento que poderia ser feito para ajudar essa escola ou esse tempo, o que mais poderia ser explorado nesse sentido. Tá certo. Obrigada, professor. De nada. Alguém mais? Alguém mais quer perguntar? Bom, nesse período vocês têm o movimento review, né? Vocês têm o movimento review, ou o momento review, melhor dizendo, que vocês têm que fazer esse mês, e a prática, né? Então, as duas coisas. A prática, ela tem uma exigência bem maior, é claro, o momento review também, porque ela é uma nota única, tá, gente? É uma disciplina com nota única, de 0 a 10. Por isso que eu digo, se preocupe em fazer um trabalho bom, pense em ele, procure desenvolver com aquilo que você está captando na tua pesquisa, né? Trazendo também informações do meio, porque hoje não se fala outra coisa a não ser isso, né? Então, procurar desenvolver a partir daí a ideia de que o teu trabalho de prática deve ser muito bem feito, tá?
muito bem escrito, muito bem organizado, conforme o manual acadêmico também, tá? Mais perguntas? Pessoal, eu estou à disposição aí. Não fiquem encabulados, porque Vamos lá, pessoal, aproveita a oportunidade, Lauro. Quem tem dúvidas ainda? na segunda que vem eu vou terminar a terceira semana e aí vamos falar ainda. Podemos estar falando mais dúvidas que o pessoal tiver, vamos estar tratando, porque como eu estou falando, é uma nota só, tem que ser um trabalho muito bom. Eu estava falando no início ali que o Momento Review ali, muita gente começou, só coloca ali um conceitozinho e tal, não desenvolve, não coloca sua concepção, seu parecer. É importante isso. Quando a ideia de quem está escrevendo começa a aparecer, considerar, pontuar, isso é importante. Que o mundo acadêmico é isso, né? Não é só o que está escrito para a gente puxar para o trabalho, mas é também aquilo que a gente entende, que a gente concebe. Pessoal, nós temos aqui um pessoal que está ainda aí junto com a gente, se quiser perguntar. O meu arquivo caiu ali, não voltou mais, desabilitou aqui. Aí eu tive que... Então, tudo certo aí? Se ninguém tem mais dúvida, professor André, a gente deseja a todos um bom feriado, né? E um É mesmo? ótimo Tem final de semana. feriado? Tem Amanhã é feriado, feriado para o né? pessoal. Pois é, tem Aí, feriado. Fabiana, a Fabiana entrou agora para dar uma boa A noite. Fabiana quer dar boa noite e quer fazer uma pergunta. Diga, Fabiana. Tá sem som, tem que tirar do mute. É só dar uma boa noite para vocês também. Um bom feriado. Tá bom. Obrigado. Boa noite Pessoal, e bom feriado a todos. Isso, agradeço ao professor André, e eu coloquei no grupo de vocês, o YouTube, se inscrevam lá, porque a gente está deixando todas essas aulas gravadas lá para vocês também rever elas, se tiverem alguma dúvida. Então, eu mandei no grupo lá, é só entrar, se inscrever no canal, que eu estou deixando todas essas aulas lá. Um ótimo feriado, uma boa noite, tá, pessoal? E até semana que vem que estamos aí novamente. É Até verdade. mais. Então, até quarta que vem. Um abraço para todos. E bom feriado aí. Descanse bem. Retornamos bem a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.